Nem tudo que está na internet é verdade. Muitas vezes você do outro lado acaba não checando a veracidade dessas informações e caindo em golpes. Mas pode ficar tranquilo porque isso acaba hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos e tenho informações na área de engenharia, administração, finanças e economia. E todos os meses eu trago para vocês aqui um vídeo analisando conteúdo sobre esses assuntos que foram postados pela internet para verificar se de fato essas informações estão corretas ou não. Além também, é claro, dar a minha opinião sobre esses assuntos. Por isso, eu te faço o convite que você fique comigo até o final desse vídeo e vamos logo adentrar aqui nos conteúdos que eu separei, tanto do Instagram quanto do YouTube, para mostrar para vocês. Então vamos lá, começando por esse conteúdo aqui, onde diz Bitcoin experts believe current bull cycle could send BTC soaring between 100,000 and 250,000. E qual é o meu problema com esse tipo de conteúdo? Traduzindo aqui, basicamente está dizendo que nesse ciclo agora do Bitcoin vai ficar alguma coisa entre 100 mil a 250 mil, né? Para quem não entendeu do inglês. E o meu problema aqui está justamente nessa questão de trazer um post tentando trazer uma expectativa. E essa expectativa, ela não necessariamente é verídica. Vamos analisar. O Bitcoin pode ir para 100 mil? Pode. Ele pode ficar entre 100 mil e 250 mil? Pode. Ele pode ir para mais de 250 mil? Também. Ele pode fazer um bocado de coisa, inclusive ficar abaixo dos 100 mil ou ir para zero. Dá para qualquer opção é uma opção. Então você trazer esse tipo de conteúdo aqui, dizendo pode, ou alguém está falando, e ele nem disse quem é o expert, né? Ele só disse Bitcoin expert. É como se eu botasse na terceira pessoa para não dizer quem é que está falando. E qualquer pessoa pode ter dito isso. Pode ter sido eu, e eu nem sou um expert de Bitcoin. E aí essa pessoa está reproduzindo, e, enfim, você não tem uma veracidade no post. E essa expectativa, ela está completamente o quê? Expectativa. Ela não tem uma coisa concreta para poder analisar isso. Entendeu? Não, ele disse que era 100 a 250 mil baseado em preços históricos. Aí ele disse que era 100 a 250 mil baseado em gráfico. Pelo menos você está dando um embasamento do porquê você acha que vai ficar entre 100 a 250 mil. Mas aqui ele só disse entre 100 e 250 mil. É como se eu desse o chute. Pode ir para 1 milhão. Pode ir para 1 bilhão, 1 trilhão. Pode ir para qualquer número. Porque não existe uma forma concreta de dizer qual é o número que vai chegar. E qualquer número pode ser de zero até mais infinito. Ele só não pode ir para valor negativo. Qualquer valor é possível. Qualquer valor é uma das possibilidades. Inclusive, aproveito para perguntar para você. Quanto você acha que vai ser o ciclo do Bitcoin? Qual o valor que ele vai chegar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E vamos ver aí se está alinhado com as desses experts aqui ou não. Seguindo então adiante, vamos para o próximo conteúdo, que é esse aqui, Advisors Red Flags. Que é basicamente o que você não deve procurar numa pessoa que é advisor, né? Advisor é basicamente o que eu faço, né? A consultoria. E aí ele traz aqui algumas opções. Aí ele diz assim, seguro de vida é um ótimo investimento. E aí, isso aqui, na visão dele, é um red flag, né? Uma pessoa que fala que ter seguro de vida é um bom investimento é uma pessoa que você não deve estar trabalhando, é uma pessoa que você não deve estar contratando. Primeiro que seguro de vida não é de fato um investimento. A ideia do seguro é que você tenha ele para caso aconteça algum problema com você, você não use do principal que você acumulou e use do seguro para poder pagar aquele custo. Obviamente que para uma pessoa que não usa do seguro, isso é um custo, né? Não é um investimento, é um custo. Agora, a gente tem que balancear aqui entre ser um custo inútil, por exemplo, pegar um ETF que tem uma taxa de juros, uma taxa de corretagem, uma taxa de administração mais alta, tendo um mais baixo, você está pagando uma coisa inútil. Se ambos vão replicar a mesma coisa, não tem um fundamento por trás de você escolher o mais caro. Mas aqui pode fazer sentido para algumas pessoas terem isso na sua carteira de investimento, né? Pagar por isso, porque pode ser que a pessoa acabe precisando, né? Então, não sei exatamente até que ponto isso é de fato um red flag. Aí ele diz assim, o segundo red flag, né? O nosso segredo, o nosso molho secreto, né? O tempero do nosso trabalho é a nossa habilidade de escolher ações. E, gente, vamos ser sinceros que dificilmente alguém vai conseguir escolher ações, e se a pessoa consegue escolher bem as ações, ou ela vai se tornar gestora de um fundo, ou ela vai escolher só para si própria e vai ganhar aquele dinheiro, né? Dificilmente alguém vai estar trabalhando necessariamente com isso. Warren Buffett, por exemplo, tem um fundo. Então, a pessoa ou abre um fundo ou ela faz para ela própria. Ela não fica
necessariamente trabalhando como consultor. Porque o consultor recebe menos do que um gestor. Se a pessoa realmente é muito boa, de fato, ela tende a ir para a gestão, que ganha mais. Então, assim, nesse caso, eu tendo a concordar que isso aqui realmente é um red flag. Aí ele diz aqui, ó, terceiro red flag, você não paga a gente. A gente é pago pelos fundos. Basicamente, para quem não sabe, existem dois modelos, né, de você ter a sua consultoria financeira. A sua consultoria financeira pode ser paga por você, que é o que eu cobro no meu caso, né, que a pessoa vai e me paga um valor, a gente combina no contrato. E tem o segundo caso, que é basicamente a pessoa vai te recomendando coisa e dessas recomendações, a pessoa, o fundo, o veículo lá que está sendo recomendado, vai pagar um valor de volta para o gestor. Que é muito ruim porque pode ter conflito de interesse entre o que a pessoa está te recomendando, ela está de fato te recomendando porque é melhor ou simplesmente porque vai pagar mais para ela, né? Então, nesse caso aqui, eu também concordo que isso aqui é um red flag. Aí tem assim, a gente vai trabalhar com você apenas se você tiver acima de 1 milhão em ativos. E aqui, no meu caso, eu pego qualquer pessoa, independentemente do valor, mas eu acho que é justo de a pessoa querer estabelecer o limite dela. Se ela só quer pegar a gente acima de 1 milhão, é um direito dela. Porque, na verdade, a gente desprende de um tempo aqui de trabalho e para algumas pessoas ela acha, ah, minha hora de trabalho não vale a pena para uma pessoa que está ganhando pouco, que está a menos de 1 milhão. Isso aqui eu acho, eu não faço, porque eu não acho justo, mas tem gente que acha e está tudo bem, porque em tese nós somos, né, livres para escolher com quem a gente vai trabalhar. Então eu não acho que é um red flag, só acho que é injusto, né? Você deveria pegar a pessoa do zero e crescer com ela para o futuro, não só depois que ela já acumulou um patrimônio grande. Comprando uma anuidade vai te ajudar a construir riqueza, né? Anuidade é uma forma que você tem de investimento, onde você pode investir e depois de um certo tempo esse dinheiro volta para você, como se fosse tipo um esquema de aposentadoria, mas não exatamente uma aposentadoria. E, de fato, a anuidade em geral não vale muito a pena, porque você vai contribuir um valor e você vai recuperar menos desse valor e ainda tem alguns negócios no meio do caminho que pode acontecer que aí você perde a anuidade ou não ganha o total da anuidade. E ao contrário da aposentadoria que vai para uma pessoa que você deixa, né, uma pessoa que você cuida, eu esqueci a palavra em português, gente. Enfim, vocês entenderam. A pessoa que recebe o valor da aposentadoria caso a outra morra e a anuidade não tem esse negócio, né? Então, em termos de comparação, você perde muito mais do que uma aposentadoria, não faz tanto sentido. Se o seu consultor está te recomendando, realmente não é um bom consultor. Isso aqui é complicado, você pode não entender. Gente, a obrigação de todo consultor é facilitar, é trazer as informações aqui para vocês mais fáceis. Por exemplo, eu tento pegar aqui toda segunda-feira, ou na verdade a cada 15 dias agora, o que um grande gestor internacional está falando, e eu tento explicar aqui, traduzindo não o inglês, mas também a parte do economês, e eu tento explicando aqui para vocês com linguagem um pouco mais simples, sem usar os termos mais rebuscados, e quando uso o termo, eu explico o termo. Esta é a nossa obrigação. Se a pessoa está dizendo que algo é complicado e que você é incapaz de entender, ela te acha uma pessoa burra, então só por isso você já não devia estar contratando ela. E ao mesmo tempo ela não está cumprindo a função dela, que é simplificar as coisas difíceis. Existem sim coisas difíceis na finança, não é fácil. Mas a gente tem que simplificar, tem que arrumar uma forma de explicar de forma mais palatável para que as outras pessoas entendam. Então, se um consultor está falando isso, ignore esse consultor e parte para a próxima. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo que a gente posta aqui toda segunda-feira, o link está aqui embaixo na descrição. A gente vai te dar uma ação de graça nesse seminário, né? Então você vem para o nosso seminário e a gente te dá uma ação. Isso é um ótimo termo para você captar, um ótimo jeito de você captar clientes. Inclusive, existe uma corretora que eu gosto muito chamada de Trading 212, que eu sempre recomendo aqui porque ela é super barata, enfim, outras coisas. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar também o link na descrição. E ela faz isso. E eu gosto muito dessa forma da corretora, como corretora fazer isso, mas não como um consultor. Porque você deveria ir para o consultor lá, um seminário do consultor, alguma coisa assim, por você quer, você gosta, você acha importante. Enfim. Não porque ela está te dando alguma coisa em troca. E aí, o último que ele traz aqui é: nós iremos te ajudar a navegar pelo próximo crash, né?
A gente sempre está trazendo vídeo aqui para vocês de grandes gestores falando de crash e tudo mais. Existe chance de acontecer. Eu, inclusive, acho que vai acontecer, mas não tem como prever. A gente entra de fato naquele mesmo ponto da expectativa anterior. Pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer daqui 2 anos, pode nunca acontecer. Então, assim, não tem como prever de fato. Você vai analisando ali, vai se preparando. Tem um seguro de carteira. Eu uso, por exemplo, instrumentos de opções, que eu não recomendo para quem não entende bastante, mas é a forma como eu utilizo. E aí, enfim. Tudo isso para mostrar aqui para vocês que existem sim formas de você minimizar risco e tudo mais, mas em geral é impossível você conseguir navegar bem através de um crash, mesmo que você tenha o melhor consultor, o melhor gestor, porque é impossível prever de fato quando um crash vai acontecer. Você pode até estar certo que vai acontecer o crash, mas você pode errar o tempo, e se você errar o tempo, você está errado, porque você vai perder o dinheiro, e só vai acontecer depois que você já tiver perdido o dinheiro. Então, no final, é impossível prever um crash. Então, falei aqui, inclusive, algumas críticas que são feitas à minha área de trabalho, né? Para vocês verem que eu sou extremamente imparcial, eu tento pegar de todo tipo de conteúdo, mas isso aqui são os advisors red flag que foi trazido lá no Instagram. O último que eu queria trazer aqui na verdade, penúltimo que eu queria trazer aqui é o juros composto no longo prazo. E aí a gente entra de novo naquela pegada que a gente já explicou para vocês, de você faz um investimento, aí depois de tantos anos você tem tanto, depois de 20 anos você tem tanto, e depois de 30 anos você tem tanto. Eu não refiz as contas aqui para ver se de fato dava isso, mas eu vou assumir que esses cálculos estão corretos, porque o meu ponto novamente não é trazer uma crítica a isso aqui, mas é esse comentário aqui abaixo que fez eu trazer esse post aqui para vocês. Quer ter acesso aos investimentos que rendam acima de 18% ao ano? Comenta quero. E eu fui ler nos comentários, gente, a quantidade de pessoas estava quero, 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 quero. Eu não sei se foi comprado, se é real, se não é real. Mas, pelo amor de Deus, não existe almoço grátis no mundo financeiro. Se alguma coisa está te dando 18% ao ano, né, e dizendo que é garantido, né, que te rendem acima, como se fosse garantido que vai te dar dinheiro, isso não existe. É impossível você dar mais do que a Selic de garantia. Então, a Selic é algo garantido. Existe o risco, né, do Brasil inteiro quebrar, mas, em geral, a gente assume como se fosse o menor risco de um país é o seu investimento em tesouro direto. E no caso do Brasil, o Selic é o que tem liquidez diária e tem rentabilidade que é crescente, não tem marcação ao mercado, a marcação ao mercado é muito pequena. Enfim, é o mais seguro. Selic hoje está dando alguma coisa na casa de uns 11,75%, se não me falha a memória. Então, isso aqui é 50% acima da Selic. Então, isso aqui é arriscado. Isso aqui é quase uma criptomoeda novamente. 20% ao ano é mais do que a ação. Já é volatilidade de tipo de criptomoeda. Então, cuidado quando vocês verem esse tipo de post. Cuidado. Não comenta quero. Sai dessa página. Procura alguém que tenha trabalho sério que não está garantindo nada com os investimentos. E aí, por último, como eu disse para vocês, eu trago aqui como administrar um salário de R$ 3.000. A ideia aqui é trazer um conteúdo, né, de gestão de financeira, né, de você saber como distribuir o seu dinheiro para poder sobrar, para poder curtir a vida e fazer o balanceamento entre o curto prazo e o médio prazo, ou, desculpa, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Como distribuir isso para que você sempre tenha dinheiro e consiga viver tranquilamente. E aí ele fala aqui, ó, gastos fixos 55%, variáveis 15%, lazer 15%, investimentos 10% e 5% desenvolvimento, projetos e sonhos. E aí, primeira coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é que é impossível você dividir exatamente nessas porcentagens. Eu não digo nem matematicamente impossível, eu digo de você não deveria fazer isso na sua vida. Ah, eu posso ter tanto, tanto, tanto. Não dá para fazer isso. A gente tende a dizer alguma coisa entre 50% a 60% de gasto fixo, uma média do que as pessoas normalmente trabalham, do que você deveria almejar, mas isso não deve ser uma regra para você. Tem que ser 55, tem que ser 50, tem que ser 60. Tem que ficar variando ali alguma coisa nessa casa. Aí tem assim, gastos variáveis, né? Que são outros gastos que ele bota, na verdade, 15 aqui, e ele bota mais 5% de desenvolvimento, projetos e sonhos, que em tese está aqui em gastos variáveis, que são os 20%. A gente normalmente separa um valor para você continuar estudando, para continuar se aperfeiçoando. E quando você ganha pouco, no caso R$ 3.000 é um valor pouco, né? O salário mínimo médio do Brasil está na casa dos 2.800, então isso aqui é tipo logo acima do salário mínimo médio, do salário médio da população. É um valor pequeno. Faz sentido a gente colocar um percentual maior para desenvolvimentos, projetos e sonhos, onde você vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai continuar crescendo para poder ganhar mais, aumentar esse salário e fazer um aporte maior.
Isso vai fazer uma diferença maior na sua vida do que você ficar, por exemplo, 15% de gastos variáveis, né? Então, se eu fosse distribuir uma porcentagem, o que eu não recomendo seria alguma coisa na casa de entre 50% a 60% dos seus gastos fixos, e aí mais ou menos 20% para você distribuir entre 15% aqui em desenvolvimento pessoal, dos projetos, dos sonhos, e 5% para outros gastos variáveis que você possa ter. No caso, eu botaria lazer menos, eu botaria lazer aqui alguma coisa na casa de 5%, e eu tentaria colocar investimento na casa de 20%. Porque quando você ganha pouco, você tem que tentar fazer um pouco mais de investimento para poder chegar mais rapidamente na sua liberdade financeira. E aí essa seria a forma como eu distribuiria, mas de novo eu ressalto aqui a importância de você não se ater necessariamente a um percentual. Você tem que equilibrar aquilo ali para que de alguma forma você consiga investir mais ou menos 20%, que você consiga se aperfeiçoar e se aprimorar para ganhar mais salário, para poder montar uma empresinha, um empreendimento, o que seja, e aí girando alguma coisa ali na casa de uns 15%, mas não se atenha a esses percentuais específicos, né? Se atenha a tentar construir a sua condição financeira para que permita você aproveitar do seu presente sem negar o seu futuro. É uma distribuição aqui. E aí, se você quiser ajuda para fazer essa distribuição, lembra que eu trabalho com isso. O link vai estar aqui embaixo também na descrição para quem quiser agendar um horário comigo para que eu possa te ajudar. Beleza? Vamos então partir agora para um conteúdo do YouTube que eu separei aqui para vocês, que vai ser muito legal. É uma pessoa muito conhecida por vocês, né? O Primo Pobre, provavelmente todos aqui já conhecem. E a gente vai avaliar algumas coisas que ele falou lá numa entrevista que ele deu. Então vamos lá. Esse aqui foi uma entrevista que o Primo Pobre deu para o Redcast, né? Algumas semanas atrás. E aí ele falou algumas coisas interessantes que eu separei aqui para trazer para vocês, começando por essa aqui, na qual ele fala alguma coisa do tipo que ninguém nas escolas ou ninguém na escola é ensinado a parte de finanças, né, de investimento, e que ele fez uma crítica, a gente vai escutar essa parte agora. Vamos lá. E a sua participação qual é a diferença do primo pobre para demais educadores financeiros, por exemplo, ou influenciadores de finanças, podemos dizer assim? Cara, o meu canal, eu considero hoje, até pelos números, o maior canal de educação financeira para pobres do Brasil. O canal é totalmente voltado para a galera mais pobre, de baixa renda, então vai ser apropriado, às vezes eu acabo batendo de frente com os canais. O conteúdo que você fala para uma pessoa pobre que está precisando sair da pobreza, é diferente de um pobre que já é rico, já tem dinheiro, já é advogado. Então, por exemplo, no meu canal, eu vou falar sobre mudança de mentalidade. E apesar de a maioria das pessoas achar que vai sair da pobreza quando for promovido ou quando tiver um salário muito mais alto, o que eu percebo no dia a dia é que a mentalidade tem feito as pessoas saírem da pobreza. Não necessariamente um salário maior ajuda, mas a forma com que você lida com o dinheiro, e a gente não aprende isso na vida. Ninguém ensina sobre educação financeira pra gente. Então, pronto, pessoal, ele falou aqui, ninguém ensina sobre educação financeira pra gente, né? E aí eu fico com essa indagação aqui para vocês. Será que de fato a gente não aprendeu educação financeira? Ou será que a gente não quer nos responsabilizar, nos autocriticar por a gente não ter nos dedicado a aprender sobre tal? Eu vou dar o meu exemplo pessoal, que obviamente cada pessoa é uma pessoa diferente, não existe uma regra, mas eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estava na escola, eu estudei com vários professores de português extremamente renomados lá de Pernambuco, lá de Recife, pessoas extremamente conceituadas na parte de português. Mas por eu não gostar de português, eu não me dedicava e hoje eu não sou excelente em português. Eu raramente, ou quase sempre, na verdade, eu estou aqui, eu erro uma palavra, eu tenho que fazer corte, enfim, e aí eu tenho que fazer esses ajustes para dar o polimento na língua. Mas eu tenho ciência de que eu estudei com professores bons que me ensinaram, eu que não me dediquei para aprender mais sobre a língua. Eu uso mais o inglês hoje, então eu acabei também me distanciando um pouco do português por conta disso, mas o português ele sempre foi uma dificuldade grande para mim em vários aspectos, porque eu não me dediquei o suficiente. Em contrapartida, eu me dediquei muito para matemática. E eu julgo a parte de finanças, de investimento, basicamente um jogo de soma zero matemático mesmo, onde você pega exatamente aquelas questões de escola, né? Você pode comprar tal coisa com tanto, tal coisa é tanto, qual que vale mais a pena? Você vai lá, faz uma regra de três e vê, eu estou pagando tanto por quilo, outro eu estou pagando aquilo outro por quilo, e aí eu pego o mais barato, e aí é o que vale mais a pena. Então, quando a gente fala aqui de planejamento financeiro, né, de você colocar entradas, saídas e tudo mais, existem dois fatores que eu normalmente coloco na parte de gestão financeira. A parte matemática, que é você fazer a soma de tudo, e a parte organizacional.
coloca tudo que você ganha em cima, depois tudo que você gasta embaixo, vê a diferença. E aí são essas duas partes. E a gente aprende ambos na escola. A gente aprende a parte matemática, somar, subtrair, multiplicar e dividir. 4 operações básicas, que na verdade se tornam duas depois que a gente aprende os números reais, né? Que o, a, a subtração nada mais é do que o oposto de uma soma. Então, 5 menos 4 é a mesma coisa de 5 mais menos 4. E tem a divisão, que é o inverso da multiplicação. Então, você multiplicar pelo inverso vai dar a divisão. Então, na verdade, são duas operações básicas que a gente deveria aprender e a gente não aprende bem, a gente não consegue aplicar bem na vida, de você chegar numa loja e fazer as contas. Então, a parte de gestão financeira, a parte de investimento, eu julgo muito o que a gente aprendeu na escola. Talvez você não tenha aprendido, existe um tesouro direto que vai te pagar tanto de imposto e tudo mais. E aí eu concordo que a gente não viu essa especificidade, mas a parte matemática e a parte de português e a parte de organização, os três a gente viu. E com isso a gente consegue pesquisar na internet e descobrir quais são os tipos de investimento e quanto que recebe, quanto que paga, quanto de imposto, como faz. Então, tudo isso tem aqui na internet. Antigamente era mais difícil, né? Tinha que ir em enciclopédia na minha época. Provavelmente hoje, a maioria de vocês que me acompanham aqui são mais novos, então provavelmente vocês não pegaram isso. Então, enfim, tudo isso para dizer que não necessariamente, e eu não concordo muito com isso, eu acho que na verdade é um erro das pessoas de, na aula de matemática, achar que isso é irrelevante, eu não gostar, não praticar, assim como eu não pratiquei, não me esforcei na parte de português. Então, assim, sendo bem sincero, eu acho que a gente aprende a parte de finanças e investimento. Eu acho que a gente só não nos dedica, só não nos dedicamos a, de fato, estar ali e realmente colocar aquilo em prática e realmente entender a fundo como é que vão ser as coisas. Então vamos passar aqui para a segunda parte dessa conversa aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente é meio que moldado pela mídia, pela propaganda, pela cultura, pela aceitação. E isso é a pior forma de você aprender sobre finanças. É tudo de errado em você fazer o seu dinheiro. Então eu falo, principalmente sobre mudança de mentalidade, eu falo sobre a necessidade de você ter uma renda extra, eu falo que quanto você ganha é importante, mas a forma com que você gasta aquilo que você ganha é muito mais importante do que quanto você ganha. Tanto que tem gente que ganha 30 pau e tá todo endividado. E tem gente que ganha 3 e tá vivendo de boa. Pior que eu conheço gente que ganha nessa faixa, que realmente tá endividada. Sim, não vou dizer que a pessoa tá endividada só porque a pessoa gasta muito mais do que... É o nível, né? Ela tem que gastar conforme o salário dela. Ela sempre gasta tudo que ganha. Então tem gente que ganha 4 mil e tá ferrado. Tem gente que ganha 8 que tá ferrado. Tem gente que ganha 30 que tá ferrado. Tem gente que ganhava 3, tava ferrado. O salário aumentou pra 5, continuou ferrado. Foi promovido ali no mundo, continuou caramba. Como que o cara ganhava 3 mil e tava ferrado? Todo mundo continuou ferrado. Pior que é verdade. É fato. E nesse ponto aqui, gente, o que eu queria conversar com vocês é com relação ao seguinte fato, né? Ele fala que a mídia molda a forma como a gente percebe as coisas e a gente acaba se baseando nela para poder construir a nossa linha de raciocínio, né? Então ele fala, não, a mídia construiu a forma como a gente tem a nossa percepção de custos, do que a gente faz com o dinheiro. E, sinceramente, eu concordo que isso de fato acontece, é realmente um problema. A mídia, o que você acompanha, seja mídia, seja YouTube agora, ou enfim, ou qualquer que seja o material, vai moldar a forma como você percebe as coisas, as pessoas com que você anda também muda a percepção que você tem das coisas. Mas eu gostaria de deixar claro que você se moldar em propagandas e mídia baseado, né, o seu estilo de vida baseado nisso, você vai se dar muito mal, porque a ideia da mídia e da propaganda é te convencer a consumir alguma coisa. Então eles querem que você venha e gaste o seu dinheiro naquele produto deles. Então quando eles fazem isso e você acaba caindo, você só está indo com flow. O objetivo deles é te fazer gastar mais dinheiro. Então você tem que ficar atento aí de quando você está vendo um comercial, alguma coisa assim, você passa direto, de você ignora o comercial, de você tentar não ser influenciado por essas propagandas, porque isso vai fazer com que você acabe gastando dinheiro com um monte de coisa que você não precisa. Especialmente agora numa parte do marketing que é especializada em fazer com que as pessoas comprem com o subconsciente e depois que elas tentam racionalizar para ver se aquilo valeu ou não valeu a pena. Então, eu sei que é difícil, eu sei que requer um treinamento mental. O próprio Eduardo aqui também está citando isso, né? Que precisa dessa mentalidade e tudo mais, de construir essa linha de raciocínio. Mas vocês têm que ficar atento aí para não acabar, né, pagando caro pelas coisas, comprando coisas que vocês não precisam. E uma coisa que eu tento, né, recomendar aqui também para a galera que me acompanha é ter uma vida mais minimalista, de você só comprar aquilo que você realmente precisa, do que é essencial, na medida do que você precisa. E se você não sabe o que é minimalismo, a gente tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui abaixo,
Quem quiser, quem se interessar para saber mais sobre essa filosofia de vida, é só acompanhar por lá. Vamos então agora para o terceiro trecho da entrevista aqui que ele trouxe, que eu quero, né, mostrar para vocês. Nesse trecho aqui, ele está fazendo uma consideração sobre alguns custos que estão inclusos ali no financiamento. E a gente, ele traz uma opinião aqui que eu quero discorrer um pouco com vocês. Vamos lá, vou escutar o que é que ele fala. Você prefere outra coisa. Às vezes eu vejo uns comparativos inúteis, né, na internet, que é assim, olha, vou te mostrar como o aluguel é mais barato. Olha aqui o valor do aluguel. Foi essa discussão que eu dei com a Natália, não foi? Eu já tive com várias pessoas, já, na verdade. O que eu vi na programa dela foi você sobre isso. E principalmente sobre amortizar ou investir, era o ponto dela. Mas a pessoa fala assim, olha só como o aluguel é bom. Aí tá escrito bem pequenininho, acho na descrição do vídeo. Não levei em conta o reajuste anual do aluguel. De nada, o que você está fazendo aqui? Não vai lançar. Não tem como você fazer um cálculo de 30 anos assim. Você acha que o dono do aluguel vai daqui a 10 anos vai estar cobrando o valor de hoje. Se você tem um desempenho, você está ferrado. Teve ano, 2020 para 2021, o reajuste do valor do aluguel foi de 20%. Eu trabalhava na imobiliária sempre acompanhando. Mano, que treta, né? Então você imagina, o cara chega e fala assim, olha só, você vai alugar R$1.000. Só que ele não fala que ano que vem vai dar 1.120, no outro vai dar 1.300 e pouco, no outro. Não, nos 30 anos você vai estar pagando quase 6 mil. Agora, o financiamento, ele vai caindo conforme o tempo passa. O meu 1.300, no mês seguinte, 1.206, 1.291, 1.280. Agora, você prefere um bagulho. Vou dar um exemplo aqui, você é generalista aqui, tá? Isso vale para quem é pobre, volta a dizer. Você prefere uma parte, você paga 1.300, o valor vai caindo. E no final do prazo, ele vai ser teu. Ou você prefere morar na casa de alguém pagando 1.700, todo ano vai aumentar e no final você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Não tem sentido matematicamente, entende? Então, quando o cara é rico, pode valer a pena, porque naquele caso, o aluguel pode ser mais barato que o financiamento. Só que, hoje ele está mais barato que o financiamento. Daqui a 10 anos, o valor que ele vai estar pagando de aluguel, 10%, 10%, 10%, 8%, 12%, todo ano, está na frente. Tem um cálculo que eu fiz. O pessoal fala assim, o ruim do financiamento é que no final você paga quase 3 vezes o valor. É verdade, paga mesmo. Só que eu fiz um cálculo. Ó, vamos ver quanto que está o financiamento desse AP que eu moro. Tinha financiado lá 135 mil. Final dos 30 anos, é que eu amortizei, então quedei mais rápido. Final dos 30 anos, eu ia ter gasto acho que 350, quase 3 vezes o valor. Só que eu peguei o cálculo do aluguel, fazendo isso a cada ano. Eu botei um reajuste baixo, de 5%, se não me engano, 5 ou 6. Tem ano que é 10, 12. Eu peguei o apartamento aqui, ó, tá meio pouco. Cada ano, 6%. No final, lá nos 30 anos, o cara vai ter que gastar 1 milhão. E vai sair sem nada. Eu gastei, teoricamente, né, no final dos 30 anos, gastei 300 e poucos mil, só que eu vou ter um apartamento que é meu. Eu posso vender e pegar tudo assim, de volta e mente. A valorização do imóvel. Então, vamos lá. Observação sobre esse cálculo aqui dele. Ele traz o cálculo, diz que ele fez a consideração, deu o valor lá. Eu não tenho noção, eu não fiz o cálculo, eu não tive o acesso à tabela, aos cálculos dele. Mas o que é que eu queria comentar com relação a esse ponto especificamente, né? Duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, ele fala de forma errônea. O que é que você prefere? Ter pago 3 vezes do valor da casa e no final de, sei lá, 20, 30 anos, não lembro o valor que ele falou aqui, você sair com um imóvel ou você tá com um aluguel lá e você não sair com nada. Isso é errado, porque na verdade a ideia que a gente está contrapondo aqui é você colocar num fundo imobiliário, alguma coisa assim que te paga renda mensal, e você vai ter lá no fundo imobiliário. Então, como é que aconteceria se a gente fosse fazer uma comparação justa, né? Se a casa dele, no final desses 30 anos, tá valendo meio milhão, provavelmente, né, ele gastou mais do que isso. Então, ele saiu perdendo ainda alguma coisa. Então, provavelmente ele gastou 700, 800 mil. Ele tá valendo meio milhão, então ele tá perdendo ali mais ou menos uns 500 mil. Vai ser mais ou menos essa pegada. Enquanto que no fundo imobiliário aumentou, porque parte do que ele tinha iria para pagar o aluguel, a outra parte para repor lá dentro do fundo imobiliário, e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e no final ele vai estar com, sei lá, 800 mil, ou até mesmo com 1 milhão. Então, na verdade, ele sai ganhando mais no fundo imobiliário. Esse é o cálculo que se é feito. Mas nem é essa a observação que eu queria fazer, porque eu não tive acesso à tabela, então eu não tenho como dizer isso aqui nesse aspecto especificamente, só esse detalhe que ele errou na conta dele. Mas outra coisa importante é que quando você financia uma casa, você tem custos adicionais que você tem que pagar pela casa. Então, por exemplo, quando você tem quando você financia a casa, você tem IPTU que você tem que pagar, aí você tem seguro, provavelmente você vai ter que pagar. Aí tem a questão de taxas, né, de lixo. Não, taxa de lixo normalmente está no IPTU, mas tem a taxa de água, taxa de energia, que pode ser que já esteja incluso no aluguel ou não, né? Depende do acordo. Então, quando você financia uma casa e você aluga essa casa, de fato, no final do processo, você está com uma casa e no outro você não está com a casa. Isso é verdade. Mas, além do custo da casa, você tem que adicionar
os IPTUs que você pagou reajustado pela inflação, por todo esse processo aqui. Tem que pegar também o valor das taxas que você, né, de água, de seguro, de outras coisas que você pagou, que também foram aumentando o valor do aporte da casa, que no caso do aluguel você não tinha, né? Outro ponto específico, né, sobre essa discussão aqui, né, que pode alterar a base de cálculo dele, é que você pega uma casa e traz, não, você pega uma casa de um financiamento de 1.300, ele vai caindo, e você pega um aluguel de 1.300. Provavelmente o aluguel de 1.300 é numa casa muito superior a de 1.300 do financiamento. Provavelmente 1.300 de financiamento deve ser uma casa, vamos dizer assim, vou chutar aqui uns 50 metros quadrados, enquanto 1.300 no aluguel provavelmente é uma casa de 70, 80, 90 metros quadrados. Então, melhorou aqui também as condições de vida da pessoa. Se a pessoa aqui quiser viver na mesma condição de vida aqui, provavelmente o aluguel vai sair bem mais barato do que financiamento. Claro que no caso do financiamento aqui, ele está falando para pobre, para rico, e aí ele fala da questão também de financiamento com o Minha Casa Minha Vida, que tem taxa de juros mais barata, e acaba alterando também esse cálculo todo aqui. Aí eu estou desconsiderando essa parte e só analisando aqui na questão do aluguel versus financiamento que ele trouxe aqui, né, que ele propôs na discussão aqui dele. E eu quero mostrar uma outra parte logo em sequência que ele fala aqui, que também é bem interessante. Vamos lá. Porque na exceção, uma valorização, segunda pergunta. A valorização entra na parcela, se eu tive essa dúvida, não sei se entra, conforme você fala, isso entra também na terceira, tipo, imóvel não. Ah, peraí, qual foi a pergunta? Com relação à valorização. Ah, não, todo mundo quer ter casa. E aqui é um ponto que eu quero falar. Eu só chego e falo assim, ter casa não é de pobre. É claro, já tem casa, não sonha com isso, né? Desde adolescente já tem a casa garantida do papai, né? Mas não vem com esse papo, não. Todos os maiores livros de educação financeira falam que é melhor você ter casa própria você não ter. O Segredo da Mente Milionária fala isso, o Homem fala isso, a Psicologia Financeira fala isso, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, não nesse livro, mas no outro que ele escreveu, ele fala a mesma coisa. Cara, eu tenho minha casa própria, eu nunca falei que não é bom ter, né? Todo livro fala que é bom ter. E aqui no Observação com o que ele está falando aqui nesse momento, né? Ele está falando, não, todos os livros de finanças, né, recomendam você ter casa própria. E existe vantagens e desvantagens de você ter casa própria, né? Uma das vantagens é a segurança, uma das desvantagens são os custos normalmente são maiores no Brasil. Mas enfim, o ponto que eu quero falar aqui não é nem com relação a esse aspecto, mas com o fato de ele estar listando aqui vários livros. Percebam que todas as pessoas que ele falou aqui estão no mercado imobiliário americano, que é completamente diferente do mercado imobiliário do Brasil. Primeiro, porque o turismo lá é muito maior, né? A demanda por pessoas é muito maior, então tende a valorizar mais os imóveis. Segundo, a taxa de juros lá é muito mais barata, ou seja, é muito menor, né? O que torna o financiamento muito mais barato. E aí, obviamente, faz com que, se o financiamento é mais barato, mais pessoas queiram comprar. Se mais pessoas querem comprar, então eles repassam isso, aumenta o preço da casa, né? Então a casa acaba valendo mais, o que também aumenta o preço da casa e valoriza o imóvel. Terceiro, existe também a questão de que quando você está lá nos Estados Unidos, existem algumas regras fiscais para pessoas que moram lá na casa, tem alguns benefícios fiscais de banco, da parte contábil, que reduz imposto. E aí, quando isso acontece, também vale mais a pena para a pessoa estar comprando, coisa que não tem no Brasil. Na verdade, no Brasil é o contrário. Quando você tem casa e aluga essa casa, você tem, na verdade, o imposto que você vai pagar, você adiciona junto com o seu salário. Então, dependendo de quanto você já receba, e provavelmente você já recebe mais do que a alíquota máxima lá de 27,5, você já vai pagar quase 30% na cabeça desse aluguel. Se você recebe 1.000, na verdade, 700 é o que fica com você, 300 é só imposto. Lá nos Estados Unidos é diferente, a forma como tudo isso é contábil. Então, por conta disso, nos Estados Unidos é muito melhor ter uma casa do que é no Brasil, o que faz com que, de fato, os imóveis no Brasil se valorizem. Isso quer dizer que os imóveis no Brasil são ruins ou não vai se valorizar? Não. Existem locais onde se valoriza, existem locais que não se valorizam. Num conteúdo, acho que foi do Bruno Perini, se não me falha a memória, ele trouxe que os aluguéis se valorizaram na média lá, acho que foi 1%, nesses últimos, ou foi 2%, alguma coisa assim, bem baixinha, enquanto que a inflação foi muito maior do que isso, ou seja, foi muito menor do que a inflação, o reajuste do preço das casas na média. E, obviamente, que se a média é 2%, alguns locais foram muito mais altos, outros locais foram muito mais baixos para que a média ficasse nos 2%. Então, tem lugar que está se desvalorizando muito, enquanto tem outros que estão ganhando muito. Depende também muito da habilidade da pessoa de comprar a casa no lugar certo, na hora certa, pelo preço certo. Tudo isso influencia, obviamente, na decisão de ter ou não ter uma casa, além de outros pontos, como eu já trouxe no outro vídeo, na parte de se você pretende se mudar, se você quer flexibilidade, se você já é casado, tem filhos e tudo mais. Então, tudo isso impacta na decisão de comprar ou não comprar uma casa.
coisas, né, que a gente não vai abordar aqui porque não é esse o ponto que ele está trazendo, mas enfim, só para vocês entenderem que também existem outros pontos, né? Não é porque nos Estados Unidos vale a pena que no Brasil vai valer a pena. São coisas completamente distintas, cenários completamente distintos, éticas completamente distintas, e tem que avaliar casa a casa para ver se vale ou não a pena comprar a casa para você. Agora eu quero trazer um último trecho aqui da conversa dele, né, na qual ele estava falando sobre morar no exterior para poder juntar dinheiro. Eu vou botar aqui o que ele falou e eu já comento mais a respeito. Por mês, aí você vai falar, eu não consigo sair da pobreza, tá? A dívida é 3 mil reais, a média. Montar uma reserva de 3 pau, investir 3 pau, você precisa de 9 mil. Se você fizer uma renda extra por um ano, vai ser um ano chato. Só que aí, se você está falando da faculdade. A gente não viveu o sonho de faculdade, que a gente trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade, sai de lá às 11, você chega em casa meia-noite e meia, o dia tem que trabalhar 7, 6 horas. 6 horas. Se a gente conseguiu fazer isso por 4 anos, o que custa você trabalhar aqui no aula por 1 pra sair? É que nem o pessoal fala assim, você acha que é bom ir pro exterior pra trabalhar e fazer uma grana? Ok, é uma boa. Só que você vai gastar uma grana, vai pro exterior, vai trabalhar. Você vai ganhar uma boa daqui. Não, mas vai fazer um. Faz aqui, caramba. O louco dele vai começar a passar de né? E o é muito caro, viu? E essa tinha que ter essa mentalidade. Mano, eu vou pra Irlanda, vou trabalhar muito e vou fazer dinheiro. Trabalha muito aqui. Você consegue saber sonhar que você tá, mas quem quer? É difícil? Não é difícil. Só que você vai ter que fazer um sacrifício. Foi o que aconteceu em 2021, aqui no meu livro. Pronto. Nesse ponto aqui ele traz, né, se você pode trabalhar do Brasil porque você está indo para a Europa, né? E eu vou trazer 2 cenários aqui. Para uma pessoa que é muito organizada, que consegue juntar uma grana no Brasil, dá para ir para a Europa, trabalhar bastante e de fato conseguir juntar mais dinheiro do que conseguiria no Brasil. Eu cito o meu exemplo, por exemplo, eu trabalhei muito e consegui juntar o meu trocado. E eu conheço outras pessoas que conseguiram. Mas para que você consiga fazer isso, primeiro, se você for com financiamento, vai ser muito difícil você conseguir juntar dinheiro, porque o financiamento é caro no Brasil, você vai ter que ficar mandando dinheiro e você tem que juntar para as coisas lá, então vai acumular, você não vai conseguir juntar bastante dinheiro. Segundo aspecto é que, dependendo da sua história de vida aí, né, você tem passaporte, não tem passaporte, enfim, dependendo de suas condições, vai alterar a forma, né? Porque se você for como estudante, você só pode trabalhar 20 horas. Beleza que muita gente não trabalha essas 20 horas, acaba trabalhando 40, mas mesmo trabalhando essas 40 horas ainda assim, é sufoco. Você tem que dividir casa, você tem que passar sufoco, às vezes você não vai poder viajar, não vai poder curtir, vai ter que juntar para poder acumular o dinheiro. Coisa que no Brasil é mais fácil. Você já normalmente já tem a casa ou própria, ou você mora com seus pais. Se você for morar de aluguel, você pode escolher, né, dividir a casa com mais pessoas. Feito acontece na Europa para poder acumular mais dinheiro, mas não é uma obrigação. Você consegue ter uma qualidade de vida tão boa quanto a que você tem na Europa e também juntar o dinheiro. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. Mas, se você for focado realmente em juntar dinheiro, você consegue sim juntar dinheiro para fazer sua faculdade, você consegue juntar dinheiro para viver bem, você consegue juntar dinheiro para investir. Tudo isso, né? Se a pessoa tiver foco, tiver um controle financeiro bom. Então, aí, nesse aspecto, depende muito de você. Eu vou fazer um vídeo específico, né, fazendo comparações aqui com financiamento, para mostrar para vocês a questão do financiamento. Eu vou mostrar aqui a questão do foco, de você trabalhar e tudo mais, de você juntar dinheiro e tudo mais. E vou mostrar para vocês por A mais B que pode valer a pena ou pode não valer a pena. Mas isso vai ser num vídeo que eu vou trazer depois aqui para vocês. Pois bem, pessoal, esses foram os conteúdos que a gente analisou no vídeo de hoje. Como vocês puderam ver, foi um vídeo um pouco mais extenso, com bastante coisa para ser analisada. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o nosso trabalho a crescer e chegar a cada vez mais pessoas. E também peço você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, tanto para ter acesso ao vídeo que a gente vai trazer aqui, se vale ou não vale a pena morar no exterior para juntar dinheiro, como para ter acesso aos próximos reacts que a gente vai estar fazendo aqui, as nossas análises, entre outros conteúdos que a gente posta aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Lembra a todos que temos vídeos aqui abaixo na descrição com diversos links para vídeos que vocês podem se interessar. Ou se não, você pode estar assistindo esse que vai estar aí na tela, que foi especialmente selecionado para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.